Olá, turminha. Boa tarde a todos. Daremos início à apostila de junho. A atividade de hoje é de língua portuguesa. Primeira semana, atividade número 1. Aqui em turmas vocês vão circular ou colorir qual que é a turma referência de vocês. Se é turma primeiro A, B, C, D ou E. Aqui vocês vão circular ou colorir, identificando o nome da sua professora. Se é a professora Edna, Maristela, Ana Paula, Desilane ou a professora Luciene. Olá, garotada! Vamos aprender um pouco sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Para isso, assista ao vídeo pelo link. O link está aqui abaixo. A família irá clicar, ver o vídeo com você antes de iniciar as atividades. Então, antes de iniciar qualquer atividade, é bom que a família veja, junto com a criança, os vídeos explicativos, para que eles possam auxiliar de alguma forma a criança nesse entendimento da alfabetização. Número 1. Turminha, copie em seu caderno o seu nome completo e o nome da sua escola. Logo abaixo, desenhe a parte da história que você mais gostou. Então, nesse primeiro momento aqui, a criança vai copiar o nome completo no caderno. A criança não sabe o nome completo. Super normal, nós estamos no período de alfabetização. E ela só vai fazer esse entendimento do nome, aprender que o nome dela tem várias palavrinhas, através mesmo da prática. Por isso que as fichas foram enviadas com o nome completo da criança, para que ela faça essa cópia, para que ela tenha esse auxílio caso ela tenha dificuldades. E o nome da escola. Ela pode tanto copiar da ficha, como na própria matriz já tem o nome da escola. E assim que ela fizer isso, o caderno com margem, conforme já orientado no início do ano, para que a criança tenha noção do espaço em que ela pode escrever. Lembrando da escrita no 1 e no 2. No 3 a criança não escreve. Então, caso ela tenha dificuldade de saber qual que é a linha que ela escreve, nós pedimos, para que a família faça essa numeração mesmo, à mão, sem problema. E que identifique o 3 para que ela possa colorir ele, sabendo que naquele espaço ela não pode escrever. Ela vai fazer o desenho, da parte da historinha que ela viu no vídeo que ela mais gostou. Não esqueça de dar um belo colorido no desenho. Atenção! Agora para a leitura que o pessoal de casa irá fazer para você. Então, lembrando que a leitura, sempre orientando a criança que a gente faz a leitura da esquerda para a direita. Quando for fazer a leitura, colocar o dedinho, ou pôr a criança para pôr o dedinho para ela nortear o que ela está lendo. Vamos abraçar o mundinho. Esse é o título. Era uma vez um mundinho que vivia muito feliz. Nele viviam muitos homenzinhos que viviam de bem com suas florestas, animais, rios e oceanos. Eles eram unidos e cuidavam do mundinho. Sabiam da importância da preservação do meio ambiente, da preservação, e sempre descobriam novas maneiras de proteger. Autora Ingrid. A numeração aqui seria número 2, Número 1 é a atividade no caderno com o nome completo, o nome da escola e o desenho da parte que a criança mais gostou da história. E aqui o número 2 seria, circule a palavra que não inicia com a mesma letra da palavra mundinho. Então, com a ajuda de um adulto, você vai mostrar a palavra para a criança, a palavra mundinho, mostrar que a letra inicial da palavra mundinho, ela está em destaque. Ver se a criança reconhece
qual que é essa letra, né? Perguntar, qual que é essa letra? Essa letra faz parte do alfabeto. Qual que é o nome dela mesmo? Para ver o que a criança lembra. Né? Feito isso, ela vai procurar aqui embaixo no retângulo qual palavra não inicia com a mesma letrinha da palavra mundinho. Essa letrinha aqui é a letrinha M. Então, nós vamos aqui, a criança só por questão de observação, ela vai olhar sempre a primeira letra de cada palavra e observar qual que é a palavra que não inicia com a letrinha M, M de mundinho. Então, nós temos a palavra medo, mala, fumaça, mulher, macarrão, milho. Feito essa observação, ela vai circular a palavra que não inicia com a mesma letra da palavra mundinho. Dando sequência, dois. Atenção! Na frase abaixo, as palavras estão escritas grudadinhas umas nas outras. A sua tarefa, junto ao pessoal de casa, será de desgrudá-las. Pessoal de casa, leia para sua criança cada palavrinha com pausa na leitura, para que ela vá circulando cada palavra. Depois, criança, escreva essas palavras em seus retângulos. Então, aqui nós temos as palavras umas grudadinhas nas outras. E com a ajuda, do pessoal de casa, ou observando esse vídeo, a criança vai circular à medida que a leitura é feita, ela vai perceber, ela pode pôr o dedinho em cima, o adulto orientar ela enquanto que o adulto lê, mostrar até onde que termina a palavra. Esse trabalho é feito em sala de aula também, para que a criança observe que entre as palavras existe um espaço, que as palavras não são umas grudadas nas outras, que existe uma lógica de escrita. E esse trabalho é feito com essa orientação, Aí vocês vão fazer esse papel nos auxiliando. Vamos. Aí a criança vai percebendo, Vamos. Vai colocando o dedinho em cima, vai ver que termina aqui. Então, ela vai vir e vai circular. Então, vamos, a primeira palavrinha. Aí, vai ler, com o dedinho, abraçar. Então, vamos abraçar. Aí, ela vai fazer, o círculo na próxima palavra, o ondinho. E assim por diante, ela vai circular conforme cada palavrinha. Feito isso, ela vai copiar cada palavrinha que ela circulou nesses retângulos embaixo, na ordem que aparece no texto, na frase. Sobre a frase da questão 2, responda. Qual é a primeira palavra dessa frase? Então, ela vai observar qual foi a primeira palavra que ela circulou, que é a mesma que ela vai colocar aqui no retângulo. Então, ela vai escrever a palavra na frente. Ou ela pode fazer no próprio caderno, conforme a gente já orientou. Não há necessidade de imprimir as atividades. Ela pode olhar no celular, ou pelo computador, tablet, o que for, que estiver disponível para a criança, e colocar as respostas.
Antes disso, a família vai colocar as orientações em cima, qual que é a folha, se é número 1, número 2, qual que é a matéria, né, se é português, matemática, e o nome da criança. Aí o nome a criança mesmo já escreve, tá? Feito isso, vai fazer a numeração e a criança vai responder. Qual é a última palavra dessa frase? Vai observar qual foi a última palavra que ela circulou e copiou e vai escrever respondendo aqui. Quantas palavras essa frase possui? Para isso, ela vai contar quantas palavrinhas que ela circulou e colocar a quantidade, o número, registrar o número aqui. 4. Pinte quantas vezes abrimos a boca para dizer o nome das figuras. Aqui nós temos a figura e o seu nome e aqui os desenhos das boquinhas. A criança vai repetir a palavra devagar para descobrir quantas vezes ela abre a boquinha para falar a palavra. A palavra aqui é torneira. Então ela vai repetir devagar. Torneira. Novamente. Torneira. Quantas vezes a criança abriu a boquinha? Então ela tem que perceber isso. Se ela tiver dificuldade, você pede ela para repetir e observa quantas vezes, né, ela faz isso e se está fazendo da maneira correta. E pede para ela colorir quantas vezes, né, quantas boquinhas aqui, quantas vezes ela abriu. Sol. Aí pede ela novamente para repetir. Sol. E ela vai colorir quantas vezes ela abriu a boquinha. Lata. A mesma coisa. Lixeira. Também. Feito isso, número 4. Veja cada uma das figuras abaixo e fale o nome delas. Escute com atenção a leitura pausada que o pessoal de casa fará para você de todos os pedacinhos, sílabas, que estão à frente da figura. Pinte somente aqueles pedacinhos que você escutou fazer parte do nome da figura. Então, aqui está a figura. Pediu, né, para que o pessoal de casa faça a leitura de cada pedacinho que está na frente da figura. Então, aqui está o tei, o tor, o nu, o nei, o tar e o ra. Essa figura chama como? Torneira. Então, a primeira sílaba que eu falo, tor. Então, o pessoal de casa vai ler novamente os pedacinhos para que a criança consiga identificar cada sílaba. Aí ela vai identificar o tor. Depois, qual que é a continuação? Nei. Então, novamente, é feito até a criança identificar todos os pedacinhos que fazem parte da palavra torneira. Feito isso, ela vai colorir os pedacinhos que fazem parte da palavra torneira. A mesma coisa ela irá fazer com a figura mundinho. Então, vai ler todos os pedacinhos que estão aqui na frente, mas ela só pode colorir o que faz parte da palavra mundinho. Então, Cá. Então, ela vai achar o primeiro. Qual que é o primeiro pedacinho mesmo da palavra mundinho? Vamos lá. Mundo. Então, vamos achar onde está o mundo. Aí, lê novamente, se for o caso, até a criança identificar pedacinho por pedacinho. É normal a criança, né, chutar outro pedacinho. Aí, é isso mesmo. A alfabetização requer repetição, requer uma rotina. Então, vai repetir novamente os pedacinhos até que a criança consiga identificar cada um deles. Lata.
Então, nós vamos ler todos os pedacinhos aqui na frente. Lu, lá, tá, ró, rá. Então, feito isso, novamente, aí vai perguntar para a criança, lata. Qual que é o primeiro sonzinho que a gente fala mesmo da palavra lata? Lá. Então, nós vamos achar o lá. Se a criança não reconhecer, a gente vai repetir novamente os pedacinhos até que ela encontre, né? Pode pôr o dedinho, pedir que à medida que você for lendo, ela vai colocando o dedinho, até ela reconhecer onde que tá o lá. Aí ela vai colorir. E a mesma coisa até ela reconhecer onde que tá o tá. Aqui, lixeira. Aí nós vamos ler os pedacinhos aqui na frente. Li, chá, chei, rei, ra. Até ela perceber também. Aí nós vamos repetindo. Cada pedacinho. Qual que é o primeiro pedacinho da palavra lixeira? Ah, é o li, né? Então vamos lá. Li, chá, chei, rei, gra. Onde que tá o li mesmo? Aí deixa que a criança tenha essa percepção. Se for o caso, repita novamente o sonzinho, colocando o dedinho ou pedindo que ela vá colocando à medida que você for fazendo a leitura, para que ela tome conhecimento de cada pedacinho. 6. Vamos brincar de formar novas palavras. Copie novamente as palavras no espaço à frente. Mas antes, troque a primeira letra em destaque pela letra que está na coluna do meio. O pessoal de casa lerá para você a palavra de antes e a nova que você formou. Então, primeiro, né, a leitura da palavra anterior. Aqui está a letra do meio, é a letra que será trocada, né, será a letra em destaque. Então, a letra em destaque aqui é a letra M, a primeira letrinha. Quando for formar a nova palavra, vai trocar pela letrinha P e ver qual que é a nova palavra que se formou. Então, eu tenho aqui mares. E aqui, na hora de copiar, ao invés de copiar o M, novamente, eu vou trocar pela letrinha P. Então, ao invés de M, eu vou colocar a letrinha P. E copio novamente o restante da palavra, igual está aqui, ó. O A, o R, o E e o S. E com a ajuda do pessoal de casa, né, vai prestar atenção na leitura aqui, ó. Era mares, e agora trocando o M por P, virou pares. E assim eu vou fazer com as outras palavrinhas. Aqui é lagos, tá mostrando que eu tenho que trocar a primeira letra. A primeira letra aqui é L, eu vou trocar por M. Então, eu vou, ao invés de copiar L aqui, eu vou copiar a letrinha M e depois copiar a palavra do jeitinho que ela tá aqui. O restante eu posso copiar igualzinho. E depois o pessoal de casa fará a leitura de qual foi a nova palavrinha que se formou. Antes era lagos, vamos ver qual foi a palavrinha que você formou. O pessoal de casa vai ler para você. Aqui é rios. Então, eu tenho que trocar a letra R pela letra F. Então, eu vou copiar a letrinha F aqui e o resto da palavra normal. O pessoal de casa vai ler para você a nova palavrinha que você formou. De baixo, gotas. Eu tenho que trocar a letrinha G pela letrinha B. Então, eu vou colocar a letrinha B aqui e copio normalmente o restinho da palavra. E com a ajuda do pessoal de casa, você saberá qual foi a nova palavra que você formou. 7. Observe o indiozinho Papacapim. Ele quis tomar um banho. Por que ele não conseguiu? Então, vamos ver. A gente tem uma história em quadrinhos.
quê? Pular, né? Ele foi mergulhar no rio. Zup! Aí, de repente, bonk! O que será que aconteceu? No próximo quadrinho, nós vemos Papacapi tadinho, com a casca de banana na cabeça, todo tonto, com um monte de estrelinha, né, saindo da sua cabeça. E o outro índiozinho, seu amiguinho, fala assim: eu avisei. O que a gente pode notar nesse rio aqui? O que será que aconteceu com o Papacapi? Então a pergunta foi: por que ele não conseguiu? Né? Ele quis tomar um banho. Por que ele não conseguiu? O rio era fundo? O rio era poluído? O rio tinha um tubarão? Então, de acordo com o que você observou nessa historinha, você vai marcar qual que é a resposta certa. Vai marcar um X na resposta certa aqui, ó, dentro dos círculos. O rio era fundo? É isso que a gente viu aqui? Dá pra ver que o rio era fundo? Ou o rio era poluído? Ou o rio tinha tubarão? A gente consegue ver tubarão aqui? É isso que mostra por que o Papacapi não conseguiu tomar seu banho? Eu espero que vocês, né, estejam entendendo a atividade. Nós vamos agora iniciar a atividade 2 de língua portuguesa. E a orientação que a gente dá, né, quando vê o vídeo explicativo, é que ele seja pausado à medida que a criança vá realizando as atividades. Então, se a criança ainda está na primeira atividade, né, volte o vídeo quantas vezes for preciso para que a criança vá entendendo a orientação. Pause ele à medida que a criança vai escrevendo. Nós vamos dar seguimento. Caixa alta no caderno. Não esqueça de usar as duas linhas. Pinte as vogais de amarelo. Então, as vogais que irão ser coloridas, tanto é do seu nome completo como do nome da escola. Lembrando, caderno com margem, bastante capricho, preenchendo a escrita em duas linhas, no número 1 e no número 2. No número 3, a criança não escreve. 2. O pessoal de casa vai ler para você algumas frases de uma parte do livro Vamos Abraçar o Mundinho. Usando uma das palavras das opções que estão no retângulo, complete as frases com a palavra adequada. Então, letra A. Aqui está a frase e dentro do retângulo nós temos 3 palavrinhas. Você vai olhar qual dessas 3 palavrinhas, qual que vai preencher esse espaço aqui, né? Você vai colocar nessa linha ou vai copiar a frase no seu caderno, colocando um traçado colorido e completando com a palavra que falta. Lembrando de colocar, né, identificar o número 2, pôr a letra A, copiar a frase. Para economizar energia, durante o dia usavam a luz do desligar, a luz do apagar ou a luz do sol. Qual dessas palavrinhas, conforme que você viu, né, do livrinho Vamos Abraçar o Mundinho, qual dessas palavrinhas eles usavam para economizar energia durante o dia? Usavam a luz do... Você vai completar com a palavra que você acha que completa a letra A. Agora a letra B. Não se esqueciam de... Aqui tem 2 D, né? Então, você vai riscar isso daqui. Aí tem um espaço que você vai completar. Então, não se esqueciam de sol, de apagar, de desligar as coisas depois de usá-las. Então, qual que dessas 3 palavrinhas é a que vai completar melhor aqui? Então, de usá-las é de sol, apagar, desligar a luz na saída. Então, você vai, com a ajuda do pessoal de casa, ler novamente e ir completando. Qual dos pedacinhos completam adequadamente cada espaço da frase. 3. Recorte de jornais e revistas 3 figuras que iniciam com a letra S.
Cole no caderno e escreva o nome da figura. Então, você vai procurar, pode ser em encarte, em jornais, em revistas. Professora, não tenho, você pode desenhar, tá? Só não deixe de fazer. Caso não tenha, né, nenhuma folha de recorte, nenhum jornal ou revista, ou encarte de supermercado, você pode desenhar o objeto que começa com a letra S e não esqueça de colocar o nome de cada figura embaixo. 4. E em sua casa, vocês conversam sobre economia de energia elétrica? Vamos analisar os nomes dos objetos que consomem muita energia abaixo. Com a ajuda do pessoal de casa, complete os nomes desses objetos com um pedacinho sílaba faltoso, depois complete o nome todo abaixo. Então aqui a gente tem um objeto. Esse objeto, né, a gente conhece, ele chama chuveiro. Aí tá faltando um pedacinho, o último pedacinho. Então, chuveiro. Então, qual que é o pedacinho, qual que é essa sílaba que está faltando aqui? Ró. Então, você vai completar o pedacinho que está faltando. Chuveiro. Então, R com O. Então, você vai completar aqui. Então, chuveiro. Completou, você tem que copiar a palavra novamente, né, ela todinha aqui embaixo. Então, você vai chuveiro. Então, é isso que você vai fazer com os demais. Completar com a sílaba que está faltando e depois copiar a palavra toda no espaço abaixo. Então, aqui nós temos um secador. Então, o C já está aqui, ó, C. Tá faltando K, tem o dor. Então, secador. Qual que é a sílaba, a letrinha, que eu juntando uma com a outra, forma o K? Nós já estudamos a família do C nas outras atividades. Você tem treinado em casa? Né? Então, C, K, dor. Qual letrinha que é juntando com a outra forma K? Aí você vai colocar nesse espaço, depois vai copiar a palavrinha toda aqui embaixo. O objeto, televisão. Aqui já começa faltando, né? Té. Então, a gente já sabe que o pedacinho que tá faltando aqui é o té. Qual letrinha, uma com a outra, forma té? Aí, lé, vi, zão. Té. Então, você vai completar com um pedacinho, com a sílaba que tá faltando, e depois vai copiar a palavra toda novamente aqui embaixo. Aqui nós temos uma lâmpada. Então, dá. Então, dá. Nós também já formamos palavrinhas, né, nas apostilas anteriores, com a família, né, com a sílaba dá. Então, qual que é a letrinha que juntando com outra forma a sílaba dá? Então, dá. Então, você vai completar com a sílaba, depois vai copiar a palavra toda novamente embaixo. Aqui nós temos um ferro, né? O ferro de passar roupa. Então, ferro. Já é a primeira sílaba, né? Ferro. Então, o Ró a gente já tem aqui. Ferro. Fé. Semana passada, nós reforçamos ainda já a família silábica do F. Então, qual que é a sílaba? Fé. O F com qual vogal que forma fé, você vai completar aqui, copiar a palavra aqui embaixo. Aqui nós temos um ventilador. Então, ventilador. Então, qual que é a sílaba que está faltando? Vamos de novo. Ventilador. Então,
Então, qual que é a sílaba? Isso, lá. Qual que é a letrinha com o letra que forma lá? E você vai completar, copiar a palavra ventilador aqui embaixo. 5. Vamos analisar as palavras abaixo. Separe oralmente as palavras abaixo. Cada vez que dizer cada pedacinho, que disser cada pedacinho da palavra, bata uma palma. Depois, com a ajuda do pessoal de casa, registre o que se pede no quadro. Então, primeiro você vai falar, né? Aqui no campo a gente tem todas as palavras. Aqui o número de sílabas, para isso você vai bater palma cada vez que você separa elas. E vai copiar qual que foi a primeira sílaba, qual que foi a última sílaba de cada palavra. Então, nós temos ferro. Então, nós vamos repetir. Ferro. Quantas vezes eu bati palma, eu abri a boca para falar a palavra ferro? Vamos de novo. Ferro. Então, fé, uma. Ro, duas. Então, eu vou colocar o número 2. Então, número de sílabas, 2. Ferro. Número de sílabas, 2. Primeira sílaba. Qual que é a primeira sílaba que eu falo? Fé. Lembrando que quando eu tenho 2 R's na separação, eles se separam, eles não ficam juntinhos. Não vai o Ró com 2 R's pro lado. Então, vai ficar fé. Então, fé é a primeira sílaba. E a última, Ró. Entenderam? Primeiro eu vou falar a palavra fé, Ró. 2 vezes. Então, coloquei a quantidade de sílaba, 2. Qual que foi a primeira sílaba que eu falei? Fé. Qual que foi a última? Ró. Vou para a próxima. Chu, ve, ró. Chu, ve, ró. Quantas vezes? Vamos lá, crianças, junto comigo. Chu, ve, ró. Quantas vezes a professora bateu palma ou abriu a boquinha? Isso, 3 vezes. Então, tem 3 sílabas, 3 pedacinhos. E aqui você vai colocar. Qual que é o primeiro pedacinho? A primeira sílaba que a professora fala. Vamos lá, fala a palavrinha comigo novamente. Chu, ve, ró. Qual que é a primeira sílaba que sai da boquinha? Chu. Então, é ele que eu vou copiar aqui, ó. Chu. Aí, continua a palavra. Chu, ve, ró. A última sílaba é o último pedacinho. Chu, ve. O ve é a última sílaba, o último pedacinho que sai da minha boca? Não, né? Depois do ve, veio o ró. Então, o último pedacinho, a última sílaba é o ró. Então, chu, ve, ró. Aqui não pediu a sílaba intermediária ou a sílaba do meio. Pediu só a primeira sílaba e a última sílaba. Então, a gente não precisa colocar o vei, tá bom? Então, presta bastante atenção na hora de preencher a ficha. E assim vocês vão preencher por diante. A próxima palavra é ventilador, depois secador, depois televisão, depois lâmpada. No mundinho, os homens eram amigos dos animais, não os capturavam. 5. Pense, converse em casa e mande um áudio para a professora respondendo por que não devemos capturar os animais. Então, você vai conversar, né, na sua casa, com quem estiver te auxiliando, e vai mandar um áudio como resposta da número 5. Por que não devemos capturar os animais?
6. E você? Gosta de animais? Com a ajuda do pessoal de casa, pinte as sílabas que formam os nomes dos animais. Depois, escreva o nome de 2 que terminam com o mesmo sonzinho, com a mesma sílaba. Então, aqui nós temos vários animais. O que vocês vão fazer? Com a ajuda do pessoal de casa, vocês vão pintar as sílabas que formam os nomes dos animais. Por exemplo, eu tenho o primeiro animal aqui. Que animal é esse? Gato, né? Então, eu vou achar as sílabas que formam a palavra gato. Então, Gá. Eu vou achar a sílaba do Gá. Gá é G com A. Então, eu vou circular. Depois, eu pinto. Primeiro, eu vou circular com lápis. Você vai fazer com lápis de escrever, porque a professora não tá no computador, né? Então, você vai fazer com seu lápis de escrever, porque se estiver errado, dá tempo de você apagar. Então, primeiro você tem que achar os nomes, né, as sílabas que formam os nomes dos animais. Então, aqui, ó, gato, to. Eu vou olhar pá, dé, gi, nó, lé, gá, to. Ah, então olha pra você ver. Aqui eu tenho outro gá, então a professora não precisa usar esse. Então eu tenho gá, to. Então a professora vai usar gá, só um minuto. A professora pegar o círculo, que não dá pra professora colorir aqui. Gato. Então a professora já achou o primeiro animal, ó, as sílabas que formam o nome do primeiro animal. Gato. Qual que é o segundo animal aqui? Macaco. Macaco. Então, uma dica é procurar a primeira sílaba. A primeira sílaba, o primeiro pedacinho que sai da nossa boca na palavra macaco é o ma. Então, vamos achar onde que tem o mar aqui? Vamos lá. Vai passando o dedinho. Ó, achei um mar aqui. Mais perto eu não tenho. Qual que é a próxima sílaba? Maca. Não tenho, aqui é são. Não é são. Então, não tem. Vamos ver se tem outra sílaba. Ma. Olha, achei uma. Ma. A próxima tem que ser K. C com A. Vamos ver? Olha, C com A. E depois do maca, có. Então, tem que ser o C com O. Vamos ver? Có. Olha, a professora achou o próximo. E assim por diante. Aí vocês vão procurar leão, girafa, coruja, pato, sapo e foca. Depois que vocês acharem, né? Primeiro circula com lápis de escrever, depois que estiver certinho, você colore cada nome que você encontrou de uma cor diferente, para ficar bem bonito, né? O nosso caça-palavras, caça-animais. E você vai copiar aqui quais são os animais que terminam com o mesmo sonzinho, que terminam com a mesma sílaba. Então, depois que você achou todos, você vai ver qual que termina com o mesmo sonzinho e vai copiar o nome desses dois animais aqui. 7. Assista o vídeo. Então, você vai clicar
se você estiver vendo, né, abrindo a atividade do blog, aí você vai baixar, depois que você baixou a atividade, você vai clicar e vai ser direcionado ao vídeo, à história. Fazer essas tentativas, ela precisa de um auxílio. Seria da professora, né? Se fosse um para casa, seria do pessoal de casa. Então, a criança ela precisa desse auxílio na hora de montar essa frase.